Glória a Deus, pode sentar, querido. Louvado seja o nome do Senhor que está presente aqui para falar conosco, para nos edificar, para nos dar entendimento da sua palavra. Glória ao Senhor. Estava meditando em algumas perguntas que a Bíblia apresenta e me veio à mente esta: quem é este? Quem é este? Algumas vezes fizeram esta pergunta em relação a Jesus. Uma delas foi na ocasião em que ele entrou no barquinho e ordenou ao vento que diminuísse, ordenou ao mar que se aquietasse, e a pergunta que foi feita pelos próprios discípulos que estavam ali presentes no barco é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até mar e vento obedecem? Mas essa não foi a maior ocasião, ou a mais importante. Há muitas outras. Há uma outra em que pergunto assim: quem é este que pode perdoar pecados? Quem é este? Porque ele dissera para aquela mulher: perdoados estão os teus pecados, vá em paz, eu te perdoo. Em outras palavras, ele está dizendo. Então a pergunta que foi feita entre o pessoal, sabe, quem é este que se sente no direito de perdoar pecados, ou que pode perdoar pecados? Quem é este? Mas é interessante que essa pergunta, quem é este, vale para um lado e vai para o outro. Existe a pergunta a nosso respeito: quem é este? Quem é este que se sente habilitado a dizer essas coisas, ou a tomar estas atitudes, a se colocar nesta posição? Eu gostaria de abordar poucas passagens que a Bíblia apresenta uma pergunta semelhante. As primeiras passagens estão lá no livro de Jó. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Jó capítulo 38. Livro de Jó, capítulo 38. Depois que Jó e os seus amigos tinham filosofado a respeito do que estava acontecendo com ele, cada um dando o seu próprio entendimento, a sua própria interpretação, aparece um outro amigo, um quarto amigo, que entra em cena, Eliú, e ele começa a repreender um por um. Começa por Jó, depois estende a repreensão aos outros, para mostrar a vontade real de Deus naquilo tudo, e o agir de Deus no meio daquilo tudo. Então Jó, depois disso, diz o versículo 1, capítulo 38, diz: depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Quer dizer que ele tinha feito, vou adiantar aqui, na sua ignorância, na sua falta de entendimento correto, perfeito, completo da vontade e da forma de agir do Senhor, diz a Bíblia que mesmo assim, Deus vem e responde a Jó. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Pergunta de Deus a respeito do homem que se coloca numa posição. Era um homem até reconhecido por Deus, porque Deus mesmo no início do texto testemunha a respeito de Jó, dizendo: você viu meu servo Jó? Não há ninguém na face da terra como ele. Veja que Deus não estava se referindo à perfeição atingida por Jó, mas sim ao fato de ele viver de acordo com o que ele já conhecia a respeito de Deus, esforçar-se por colocar aquilo em prática, embora tivesse nos seus conceitos ainda muitas coisas a serem corrigidas. E é no meio desta tempestade de vida que ele passa, que Deus traz esta reflexão à sua vida. Então, depois de Jó se lamentar, depois de Jó falar: é isso que acontece, é aquilo que eu tinha medo, é o que está acontecendo comigo, e depois de ele ser repreendido pelo seu amigo Eliú, Deus então responde do meio de um redemoinho. Veja, amado, que mesmo que nós em algum momento, por falta de conhecimento, expressemos alguma coisa que não está exatamente de acordo com aquilo que é o que Deus quer que nós afirmemos, mesmo assim, se o nosso desejo, se a nossa busca é pela resposta de Deus, pela vontade de Deus, Deus responde. Por isso ele afirma na sua palavra: buscar-me-eis
E me achareis quando me buscardes de todo o coração. Ele não diz me achareis quando estiverem perfeitos, isentos de qualquer anomalia nos conceitos de vocês. Ele diz, vocês vão me buscar, vão me achar quando me buscarem. Jó busca a Deus, apesar da sua falta de entendimento completo e perfeito. E Deus responde. Como ele, posso dizer, responde para você. Se você clama a Deus, clama a mim, diz a palavra, e responder-te-ei. Então diz a palavra que Deus não se limitou a responder de uma forma normal, através de alguém, do meio de um redemoinho. Deus responde a Jó. Mas ele começa dizendo assim, quem é este camarada? Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras de conhecimento? É interessante que a Bíblia tem uma expressão semelhante no Novo Testamento, que diz assim que o Deus de séculos cegou o entendimento dos incrédulos, obscurecendo-se-lhes o entendimento, a mente. Eles se colocaram numa situação em que, com o próprio raciocínio, com a própria maneira de avaliar e de afirmar que são as coisas, se colocaram numa situação de cegueira espiritual. E obscureceu-lhes o seu raciocínio, a insensatez veio à tona, é o que aquele texto ensina. E aqui Deus está dizendo, Jó, é isso que você está fazendo, você está entrando em uma escuridão de raciocínio, de pensamento, de conclusões. Então Deus pergunta, quem é este que, com suas palavras sem conhecimento, escurece os meus desígnios? Quer dizer, Deus tem tudo sob controle. Ele é um Deus soberano. A soberania de Deus é uma afirmação, é um ensinamento, é um postulado bíblico. Deus sabe todas as coisas, Ele pode todas as coisas, e ninguém se contrapõe àquilo que é a vontade dEle. Ele está fazendo a sua vontade, apesar de nós estarmos vivendo, talvez situações semelhantes, ou talvez bem aquém do que Jó passou, porque ele perdeu a família toda, ficou ele só, e ainda a mulher ficava ali na orelha dele, né? Amaldiçoa esse Deus e morre de uma vez, coisa desse tipo, né? Enfim, apesar de tudo isso, a Bíblia diz que nisso, tudo que Jó passou, ele não pecou, mas havia falta de um entendimento mais profundo, e Deus não retém o conhecimento dele, quando nós clamamos. Por isso Tiago ensina, se você precisa de sabedoria, peça a Deus, porque Deus não nega quando nós pedimos sabedoria. Então Jó clama a Deus, Deus responde no meio do redemoinho, só que ele diz o seguinte, essas suas palavras, sem conhecimento, essas afirmações suas, escurecem os meus desígnios, fazem com que aquilo que é a minha vontade, aquilo que é o meu plano, aquilo que é o meu agir seja obscurecido, fique em segundo plano. E há aqui um alerta para nós. Se Deus precisa perguntar, quem é este? Talvez nós estejamos passando dos nossos limites, nas nossas conjecturas, nas nossas interpretações, e nos esquecendo de consultar a Deus, de tentar descobrir quem é Ele no meio daquilo que nós estamos passando, da luta, da dificuldade, ou talvez até do reconhecimento, da fama. Deus está no meio de tudo aquilo. Às vezes nós achamos que Ele está onde Ele não está. Lembra daquela ocasião em que veio um grande terremoto, Deus estava lá, uma ventania muito forte, Deus não estava lá, e aí um cicio suave, lembra disso? E era no meio daquilo que Deus estava. O importante é nós reconhecermos em cada ocasião, em cada situação, onde é que Deus está, onde Ele se apresenta, qual é o desígnio dEle, que é a expressão que ele usa com Jó aqui, naquela situação, naquele momento, com aquela atitude, com aquela maneira que Deus está agindo. Em vez de abrirmos a boca e começarmos a destilar palavras faltas de conhecimento, a Bíblia diz que aquele que cala a sua boca, até se ele for tolo, ele passa por sábio. Está no livro de Provérbios isso. Quem fecha a boca, mesmo sendo tolo, passa por sábio. Porque as pessoas começam mas e aí? Começa, e de repente ele começa a crescer no meio do grupo
aquele que sabe se calar, aquele que sabe fechar a sua boca. Voltando a Tiago, no Novo Testamento, ele fala que nós temos um órgão muito pequeno chamado língua. Ele diz que o homem que domina a sua língua domina o corpo todo, domina tudo, é capaz de tudo. E Deus está dizendo aqui, Jó, com a sua língua, com as suas palavras sem conhecimento. Eu não sou proibido de falar, senão Deus não tinha me dado a capacidade de fala, a capacidade de me expressar. Mas a Bíblia ensina que é exatamente na expressão que eu devo tomar cuidado. Por exemplo, se eu confesso a Jesus como Senhor de minha vida com a minha boca, não é isso que a Bíblia diz? E eu creio no coração, eu sou salvo, mostrando a importância daquilo que eu falo, de como eu me expresso. E Deus então repreende a Jó: Jó, eu quero começar por isso aqui. Você, com as suas palavras sem conhecimento, escureceu aquilo que eu poderia estar ensinando e operando na sua vida, no seu meio, entre os seus amigos. E ele, mais adiante, vai falando mais a respeito disso. Pulando aqui para o capítulo 41 de Jó, versículo 10. Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, mais uma vez a pergunta, quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Quem primeiro deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Ele é o proprietário, ele é o dono, ele tem o direito sobre a primazia sobre tudo o que se fez, foi ele mesmo que fez. Ele é dono por direito, ele fez, ele criou todas as coisas. E ele está dizendo aqui, então, quem é que primeiro me deu alguma coisa? Quem é que me deu a massa, a matéria-prima, a energia com a qual eu construí o que hoje se enxerga? Ele disse, ninguém me entregou nada disso. Do inexistente eu fiz ser visível aquilo que não se enxergava antes. Esse é o Deus que nós temos. Então agora ele passa para esse tipo de enfoque na vida de Jó, e dizendo, olha Jó, quando a pessoa se ergue diante de Deus, achando-se, além de falar demais, sem pensar, com falta de sabedoria, ela se acha grande coisa, então fala muita coisa e se acha grande coisa. Ergue-se diante de mim. Lembra lá da chamada Torre de Babel? O resultado foi uma grande confusão criada por Deus, da qual vêm todas as línguas, os povos da terra, por causa exatamente da falta de entendimento criada pelo próprio Deus, na sua soberania, no seu desígnio pessoal, para que o homem não continuasse agindo naquela atitude de querer ser autossuficiente. Aqui ele pergunta para Jó, quem é que pode se erguer diante de mim? Quem é que acha que a si mesmo faz crescer? Quem é que acha que tem capacidade, condições e direito de se fazer maior do que aquilo que eu permito que seja? Quem primeiro deu a mim? Quem é que acha que entregou a mim alguma coisa que lhe deu o direito de reivindicar de mim alguma coisa? O que nós podemos vindicar ou reivindicar de Deus é aquilo que Ele prometeu. Podemos ir a Deus, Senhor, Tu prometeste. A Tua palavra diz que se eu agir assim, por exemplo, se eu Te buscar, eu Te acho, Senhor. Permite-me encontrar-Te hoje na minha oração. Esta é uma oração correta, direita, é uma oração justa que Deus responde, porque está de acordo com a sua palavra. Mas o que Deus está dizendo aqui é que, além de falar demais, às vezes nós nos achamos grande coisa, nos arvoramos de quem é muito importante, muito grande coisa, e achamos que isso nos dá o direito de exigirmos dele alguma coisa. Então ele diz, quem primeiro deu a mim, que eu haja de retribuir-lhe. Porque no nosso relacionamento humano, nas relações comerciais, nas relações familiares, nas relações que existem na sociedade, é muito comum essa questão de troca, toma lá da cá. Infelizmente essa expressão na área da política tornou-se assim uma coisa execrável, né? Mas o toma lá da cá, na verdade, a gente acha que pode fazer com Deus.
acha que pode chegar a Ele e dizer: Senhor, eu estou fazendo isso, portanto eu mereço que Tu faças aquilo por mim. Não existe isso. O que Ele está dizendo para Jó é isso: Jó, quem é que acha que tomou uma posição tal, que me entregou com essa posição, com essa atitude, com esta postura, me entregou alguma coisa de maneira que eu tenha que retribuir? Porque tudo é meu, como diz a palavra, tudo é teu, e do que é teu, to damos. Nós entregamos a Deus algo que não nos pertence. Afinal, quando lá atrás nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele se tornou o nosso proprietário. Nós dissemos: Senhor, queremos andar contigo. Toma a nossa vida em Tuas mãos, a minha vida em Tuas mãos, dirige cada passo que eu dou a partir de agora. A partir daquele momento, então muito bem, eu vou ser o Senhor da sua vida. Não há como eu dizer que de repente no meio da caminhada as coisas mudaram, e eu passei a merecer, fiz mais do que eu precisava fazer, porque a própria Bíblia nos ensina que Jesus falou assim: olha, quem fizer tudo o que eu digo que tem que fazer, tudo que tem que fazer, não fez mais do que a sua obrigação. Não passa de servo inútil. Mesmo que eu me esforce, que eu vá além, que eu, mesmo assim, não quer dizer que Deus me acha, não é isso, não é uma ofensa da parte de Deus, mas é para que eu não pense que eu passei a merecer, embora haja outros ensinamentos bíblicos que quando eu sou fiel, preste atenção, nas coisas que Ele põe nas minhas mãos, e ajo, aí sim, com sabedoria, com dedicação, com esmero, com capricho, com esforço, quando eu procuro, porque eu entendo que aquilo é o plano de Deus, aí sim, aí há uma atitude de Deus de me colocar em outras frentes, em outras responsabilidades. Sim, isso Ele faz, mas não como retribuição, porque Ele seja obrigado a fazer alguma coisa. Ele faz porque nós nos colocamos como obedientes a Ele, e Ele então diz: agora eu posso fazer mais através e na sua vida. Então Ele diz: quem é que acha que me deu alguma coisa, que sirva de matéria-prima ou de compra, de pagamento, para que eu deva retribuir? Pois tudo o que está debaixo dos céus é meu, nada existe que nos pertença, nós não criamos nada, nós não compramos nada, nós não tomamos o direito sobre nada, tudo o que nós temos foi feito a partir de matéria-prima pertencente a Deus. A gente briga tanto, né, quando roubam, olha, levaram isso aí nos pertence, isso aí é do Brasil e tal. Cara, querido, quem dera as pessoas, isso pertence a Deus. Ai de você, se você não estiver administrando corretamente aquilo que não lhe pertence. Então Deus disse: Jó, quem é que me deu primeiro, para achar que eu deva retribuir? E mais adiante, mais uma vez, no capítulo 42, versículo 3, Deus diz assim: quem é aquele, aliás, agora é Jó falando, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Lembra do que Deus disse a respeito dele lá? Disse: olha, você falou com falta de conhecimento. E agora Jó então usa a mesma pergunta, porque Deus falou assim: quem é este que fala, que desembucha o que acha que pode? Quem é este que se coloca na posição de merecedor de alguma coisa? E agora Jó diz: quem é este? Quem é aquele, como tu mesmo disseste, Senhor, que sem conhecimento encobre o conselho? Não foi que ele falou lá atrás? Quem é este que vai encobrindo o meu desígnio? Agora Jó reconhece a verdade. Quem é este, Senhor? Na verdade, eu falei do que eu não entendia. Isso se chama, meus amados, reconhecimento, constatação e arrependimento. É dizer: Deus, eu não devia ter falado aquilo. Abri a boca, falei demais, não devia ter falado. Falei do que eu não entendia. Quis falar de coisas que eram grandes demais, maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei.
Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quando nós tomamos esta postura de aceitar a repreensão, a correção que vem de Deus, de que nós estávamos falando demais, no momento que nós não tínhamos a resposta, estávamos vivendo uma novidade, algo que nós não tínhamos passado ainda, não sabíamos nada a respeito daquilo. Quando nós tomamos a atitude de nos achar grande coisa, maiores do que os demais, enfim, quando nós chegamos a Deus e falamos, Senhor, eu estava tomando uma postura indevida, eu estava indo além do que eu deveria. Em vez de te buscar, em vez de te consultar, eu ultrapassei os meus limites, passei das barreiras. Eu falava com falta de entendimento sobre coisas que são maravilhosas demais para mim. Reconhecimento, arrependimento, coisas que eu não conhecia. Ele não está se justificando, diz, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu não sabia, não. Ele está reconhecendo. Há uma grande diferença. Deus não aceita justificativa humana, sabia disso? Senhor, mas o Senhor vê, foi complicado, né? Eu lembro de uma propaganda de televisão que tinha há muitos anos, né? Que era da massa, lembra? Aí Deus falava com um padre, acho que era o padre Carmelo, uma coisa assim, sabe? Carmelo, olha a gula, lembra? E ele falava assim, Deus, mas olha a massa. Lembra dessa propaganda? Não lembra? É do meu tempo, sou eu que sou tão velho assim, os outros, você lembra aí nele, obrigado nele, eu não sou tão velho assim. Mas dizer por quê? Como que justificando, olha, não dá, aqui não dá para eu vencer isso, né? Usando aquela expressão, tentando se explicar, enfim. Antes, Senhor, eu falava de coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir falar, eu não tinha vivido em comunhão contigo, na verdade, profunda. Eu não estava vendo ainda a tua vontade em tudo que eu vivo. Eu não estava enxergando, eu tinha ouvido falar, sabia da tua grandiosidade, até te engrandeci, falei coisas que eram corretas, mas eu estava falando de assuntos grandiosos demais para mim, ou seja, naquele momento eu ainda não tinha obtido aquele conhecimento. Não era justo que eu falasse o que eu achava, eu acho, quer observar numa conversa, né? Quando as pessoas começam a discutir um assunto, eu acho, quando tiver eu acho, apaga aquele negócio porque não adianta muito. A expressão tem que vir acompanhada de base, de fundamentos. Diz, olha, tal coisa assim, olha, aconteceu em tal época, eu tenho essa informação, calculando aqui daí, ninguém vai falar eu acho, eu acho que não vai dar. E no achômetro já não decide nada corretamente. Jó falava isso, eu acho. E Deus agora trabalha na sua vida, e Ele então, por fim, diz, eu te conhecia, Senhor, mas só de ouvir. Eu ouvia e não praticava tudo. Eu ouvia e não transformava aquilo em coisas na realidade prática. Eu ouvia do que o Senhor era, do que o Senhor era capaz, mas eu vivia do meu jeito, eu fazia as minhas coisas, procurando fazer corretamente e tal, mas eu não te envolvia nas minhas coisas no todo. Eu te conhecia de ouvir, mas eu não chegava a ver com os meus olhos. Agora o Senhor abriu os meus olhos. Agora eu vejo com clareza em cada momento, em cada situação, em cada fala minha, a importância, a relevância, a influência, o alcance daquilo que eu falo, aonde isso pode chegar, o que é que isso pode produzir ou destruir. Agora sim, Senhor, eu vejo, porque tu abriste os meus olhos. Eu ouvia, agora eu consigo enxergar mais, eu consigo ver na posição em que eu estou realmente. Eu me achava digno, eu achava que eu estava naquela posição, porque eu era melhor que todo mundo. Aliás, Deus mesmo tinha falado isso dele, mas eu achava que isso me dava um direito maior do que os outros. E agora eu entendo, Senhor, que isso não faz com que eu seja diferenciado na tua presença, e sim o fato de eu te ouvir e praticar, de eu te ouvir e transformar aquilo em realidade na minha vida, em coisas que eu enxergo.
Então ele se arrepende, diz, eu me arrependo, eu me reduzo a cinza, eu até me abomino, enfim, e ele começa então a louvar a Deus da maneira correta, com a atitude correta. Aí no Antigo Testamento, Isaías, capítulo 51, versículo 12, registra o seguinte: eu sou aquele que vos consola. Deus se apresentando. Olha, porque a Bíblia diz, quem é este, né? Quem é este que acha isso? Quem é este tal? E aí nós passamos agora para o Senhor. Quem é este? Quem é este que o vento e o mar obedecem? Quem é este que pode perdoar pecados? Quem é este que diz isto, isso, aquilo, que se intitula de o grande eu sou, ou de eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Eu sei quem sou o que sou, eu sou. Agora, quem és tu? Deus está dizendo. A questão é importante que nós saibamos quem nós somos. São as grandes perguntas filosóficas da vida, não é? Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo por aqui? Para onde eu estou indo? Então Deus diz, você realmente precisa saber quem você é, mas quem dá este conhecimento correto para você sou eu, porque eu sou o que sou. Eu, diz o Senhor, sei quem eu sou, eu consolo os corações, eu vejo quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, porque as pessoas, quando vivem na ausência de Deus, começam a temer as coisas ao seu redor, ter medo disso e daquilo e tal. Deus diz, olha, eu consolo, eu ajudo, eu estou ao lado, eu fortaleço, eu conduzo, eu oriento. Como é que, agora ele diz, como é que você pode deixar, e a terceiro aspecto aqui, que as coisas ao seu redor tragam um medo que paralise você, porque ele diz, olha, quem é você para temer o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? O que Deus está dizendo aqui é o seguinte, além de termos cuidado com não falarmos demais além do que convém, além de não pensarmos de nós além do que convém, a Bíblia usa até esta expressão, que ninguém pense de si além do que convém. Paulo dá esse ensinamento, ou este complemento nas suas cartas. Agora Deus diz assim, quem é você para achar que deve ter medo daquele que você não precisa ter medo? O ensinamento bíblico é, se tem alguém que você tem que temer, é aquele que pode lançar a alma no inferno. Mas ter medo de semelhantes, medo não é respeito, é medo, aquele negócio que trava, aquele negócio que diz, não, isso tem que definir a minha vida, porque esse negócio me traz medo, então eu vou mudar, vou fazer isso. Quem tem que mudar a sua vida é o que está sentado no alto e sublime trono, e não os que estão ao redor. Nem mesmo um pastor tem o direito de mudar a sua vida. Eu tenho sim a obrigação de ensinar corretamente, de pregar como estamos fazendo aqui a palavra de Deus, mas ter medo daquilo que um homem diz, daquilo que homens fazem, daquilo que homens produzem, da maneira que homens agem e administram o que administram, Deus diz, você não tem direito de sentir medo. Então, se por um lado ele diz, você não deve falar demais, você não deve pensar demais a respeito de si, ele diz, por outro lado, você não deve se sentir tão pequeno, tão reduzido a nada, tão pequeno que tenha que ter medo de tudo e todos ao seu redor. A Bíblia diz na primeira carta de João que o perfeito amor, o nosso Senhor Jesus, Ele que veio em carne, o perfeito amor lança fora o medo. Então Deus está dizendo aqui através de Isaías, quem és tu? A pergunta é essa, quem é este? Quem és tu para que temas o homem? Eu quero perguntar para você, de onde você tirou a ideia de que você precisa ter medo daquilo que homens fazem e dizem que podem fazer com você ou em você? A sua vida não está nas mãos de homens, a sua vida está nas mãos de Deus.
Ele é poderoso até, como diz o Salmo, para tirar reis, se Ele quiser. Ele põe e Ele depõe. Ele tira a hora que Ele quiser. Ele frustra os desígnios das nações. Este é o Deus a quem nós conhecemos. Portanto, se por um lado eu devo tomar cuidado com a minha língua, eu devo tomar cuidado com o meu autoconceito, para não ser exagerado, eu também tenho que tomar cuidado com o meu autoconceito de não ser muito pequeno. Porque temer a Deus é uma coisa, mas temer ao homem. O que me pode fazer o homem? Diz a Bíblia. O que é que ele pode fazer que eu deva me preocupar, ter medo? Mas sabe o que acontece? Os nossos valores, as nossas análises das coisas que têm valor fazem com que a gente perceba que em algumas delas o homem age. Uma análise distorcida. Uma análise que precisa ser revista. Porque quando eu olho com os olhos de Deus, nada que o homem possa fazer afeta aquilo que Deus faz e quer fazer e continua fazendo na minha vida. Glória a Deus. Ele está nos levando em vitória nesta vida. Ele está nos conduzindo em vitória, apesar de nós falarmos demais, apesar de acharmos que nós somos demais, ou apesar de achar que nós somos de menos. Deus continua nos fazendo mais que vencedores por meio daquele que nos amou, o Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Versículo 13, quem és tu, que te esqueças do Senhor que te criou, que estendeu os céus, que fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano, que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? Porque a situação aqui era de medo do governante, medo daquele que era a maior autoridade naquele instante. Quem és tu que tenhas medo de homens? Onde estão os nossos conceitos, os nossos valores? O que nós temos avaliado na nossa vida? Que permite que estes conceitos, essas avaliações sobre os homens, tragam medo para nós. Nós deveríamos ser totalmente confiantes. Confia em Deus. O salmista Davi diz assim: por que estás abatida dentro de mim, ó minha alma? Confia em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele diz: Senhor, são tantos os inimigos que me perseguem, no entanto os meus olhos estão em Ti. Uns confiam em carros, outros em cavalos, eu confio em Ti. Se eu confio em Deus, não há o que temer. É diferente de sentir tristeza em alguns momentos, isso é diferente de medo, é diferente de se sentir pressionado de vez em quando, é diferente de se sentir assim, sem tempo de resolver as coisas, mas sentir medo. Medo trava. Medo paralisa, medo impede de seguir avante, medo faz com que nós avaliemos a nossa vida de acordo com os outros. Agora, segurança em Deus faz com que nós não só avaliemos, que nós saibamos que a nossa vida é tudo aquilo que o nosso Deus pensa de nós. Então, quem és tu que falas demais? Quem és tu que pensas demais a respeito de ti mesmo? Mas quem és tu que permites que medo de homens ao seu redor faça com que você mude o seu procedimento, mude a sua postura diante até de Deus, faz com que você prefira cuidar deste medo do que do temor do seu Deus. Glória a Deus, porque o perfeito amor lança fora o medo. Há tantas expressões que a Bíblia usa em que Jesus diz: olha, eu sou. Paulo diz: Senhor, Ele é o tudo em todos. Ele é a minha vida. E Paulo diz assim: este viver que agora eu tenho na carne, não vivo eu,
mas Cristo vive em mim, Gálatas 2:20. Ele tem esse entendimento perfeito de que esta vida que eu estou vivendo, é Ele vivendo através de mim, eu entreguei a vida nas mãos dEle. Então Ele entrou, tomou a direção e começou a levar-me através da vida. Então Ele diz, por que é que você acha que tem o direito de começar a sentir medo das coisas que estão acontecendo? Mas pastor, eu não tenho domínio sobre isso. Então, meu amado, buscar o perfeito amor, que lança fora o medo. E para encerrar, Jesus faz uma afirmação a respeito de si mesmo, lá no Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Ele diz, sabe o que eu sou? Eu sou o Alfa. Eu sou o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. Ele é que tem todo o poder. Toda a autoridade de Jesus me foi dada no céu e na terra. Nenhum poder de Deus foi conquistado por ninguém ao longo de toda a história do universo. Nenhum poder de Deus foi removido, foi diminuído. Eu sou, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Eu posso todas as coisas. Não há impossíveis para o nosso Deus em todas as suas promessas. Que me pode fazer o homem, o mortal, diz a palavra do Senhor? Por que é que eu vou temer essas coisas? Eu sou o alfa, eu sou o princípio. Eu sou o ômega, eu sou o final, eu sou a conclusão, eu sou o objetivo, eu sou o alvo, eu sou a boa finalização de tudo. Eu sou o bom começo, o único começo. E eu sou o único final devido para você. Glória a Deus. E quem diz isso é o próprio Senhor. Quem é o Senhor? Aquele que é agora. Ele é hoje, Ele é neste momento, Ele é tudo aquilo de que você necessita. Portanto, o que é que eu vou a quem temerei? Por que é que eu vou temer as coisas que estão acontecendo? Deus te dá essa capacidade. Isso é espiritual. Só Ele fazendo esta obra é que faz com que nós nos sintamos diminuídos, enfraquecidos, encolhidos, acuados, por causa do que está acontecendo ao nosso redor. Ele nos dá poder, não para mandar nessas pessoas, não para mudar tudo que está acontecendo neste reino físico, mas para com a nossa vida, transformarmos vidas, trazermos outros para a presença de Deus, fazermos com que muita gente ainda venha a conhecer ao Senhor, e não temermos aquilo que mortais supostamente poderiam nos fazer. Pode ser até que a nossa vida física seja tirada, mas a nossa vida verdadeira, eterna e abundante, ninguém pode tirar. Ela está nas mãos do Senhor, do grande eu sou. O que é, o que era, o que foi e o que há de vir. Ele vai voltar para nos buscar. Maranata, vem Senhor Jesus, aleluia, eis-nos aqui para buscar a tua vontade, para cumprir a tua vontade e para pensarmos corretamente a nosso respeito. Quem é este? Então a pergunta bíblica para nós essa noite é: quem nós somos? O que pensamos de nós? Há muitas doutrinas, teorias sobre isso. Você é aquilo que você é. Não, você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você não é aquilo que você afirma que você é. Você não é aquilo que você pensa que você é. Você não é por aí. Na verdade, você e eu precisamos nos convencer e nos condicionar a pensar assim, que nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Somos seus filhos. Somos seus amados, somos criados à sua semelhança, fomos chamados para uma vocação soberana, fomos conclamados por Ele como ministros daquilo que é a palavra do Senhor, nós fomos chamados por Ele para sermos embaixadores dEle aonde nós estamos. Portanto, por que acharmos que nós somos, na nossa natureza pessoal,
naquilo que como nós viemos para este mundo, ou que nós fizemos, ou que alcançamos, por que achar que nós somos merecedores de mais do que os outros? Por que achar que em palavras nós podemos mudar aquilo que Deus já estabeleceu? Por outro lado, por que achar que nós precisamos nos diminuir diante do homem? Precisamos sim, como diz a palavra, na igreja do Senhor, considerar os outros superiores, mas isso não faz com que nós tenhamos medo das pessoas, medo do que podem fazer conosco. Deus hoje quer tirar este medo que paralisa a sua vida. Tem alguém passando por dificuldade, passando por necessidade, você está com alguém no hospital, você está com uma situação em casa complicada, você está com uma coisa difícil de administrar, é verdade, são coisas que acontecem nesta vida, são coisas que todos nós passamos, em um momento ou outro, mas isso não deve ser o que faz com que nós pensemos demais a nosso respeito, falemos demais, até reivindiquemos, Senhor, onde é que o Senhor estava? Porque eu estava aqui clamando. Por outro lado, de maneira alguma nós devemos permitir que isso faça com que nós pensemos que Deus está longe, com que nós pensemos que Deus se afastou, com que nós pensemos que Deus mudou a sua atitude a nosso respeito, porque Deus não muda em tudo aquilo que Ele prometeu. Ele é o mesmo, Ele diz, eu sou hoje, eu sempre fui e eu sempre serei, eu sou aquele que há de vir. Ele é o que é, Ele é o que era e Ele é o que há de vir, o Todo-Poderoso na sua vida, glória a Deus. Amém? Eu queria orar com você, nesse momento. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu vou fazer uma breve oração, nós vamos encerrar a transmissão e depois eu vou dar uma oportunidade para que você venha aqui à frente para fazer a sua oração pessoal, você que está aqui. Mas antes, Senhor, obrigado por esta palavra que veio da tua boca e que fala conosco, que estas três coisas não devem nos condicionar, nem falarmos demais, sem pensar, sem entendimento, nem acharmos que nós somos mais do que nós somos, e que isso nos daria algum direito, nem ao menos pensarmos de menos. Hoje nós queremos dizer que somos aquilo que Tu dizes que nós somos. Agora, Senhor, se há alguém aqui, ou nos assistindo, que ainda não entregou a sua vida nas Tuas mãos, que hoje mesmo seja transformado por Ti. Que o Teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, esteja agora entrando em ação na vida dessa pessoa, de maneira que ela se convença que Tu és o Todo-Poderoso, que Tu és o que Tu dizes que Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Entra e transforma tudo na vida deste que está convidando agora, para que Tu entres na sua vida também. No nome de Jesus, amém.